Tchau! Bem-vindo e bem-vinda à nossa segunda aula aqui do minicurso. Na aula passada você aprendeu a como se virar em cafés, lojas e algumas situações básicas. Mas agora vem um problema que muitos alunos enfrentam, que é falar de si mesmo sem travar. Você até sabe algumas palavras, mas quando alguém te pergunta "che lavoro fai?" ou "ti piace?", você acaba ficando sem saber o que responder. E eu sei muito bem que isso pode ser frustrante, mas nós estamos aqui hoje para mudar isso. Mas antes de começarmos essa aula, eu peço que você esteja preparado, tenha aí em mãos papel e caneta, porque você vai sair desta aula sabendo falar sobre você, seus gostos, sua rotina e muito mais. Até mesmo começar uma conversa com alguém em italiano. Se você já se sentiu travado tentando falar de você em italiano, preste muita atenção no que eu vou te ensinar aqui, porque essas frases vão te dar confiança instantânea. Então vamos lá, imagina que você está na Itália e você quer se apresentar ou começar uma conversa com alguém, e você sente que precisa de frases complicadas, ou até mesmo dominar toda a gramática. Saiba que isso não é necessário. Com apenas poucas palavras você já consegue começar a se comunicar. É claro, você precisa aplicar da forma correta, e é isso que eu vou te ensinar agora. Pensa, imagina que você está na Itália e você já passou por aquela parte da apresentação, que nós falamos na aula passada. Agora você quer começar a falar um pouquinho mais sobre você. Como você pode fazer isso? Número 1, nós temos io sono e a profissão. Você quer começar a falar sobre a sua profissão, com o que você trabalha. Então você tem essa estrutura. Io sono insegnante. Por exemplo, no meu caso, io sono insegnante. Eu sou professor. Aqui embaixo nós temos uma caixinha com 10 profissões comuns em italiano, que você poderia encaixar aqui, caso alguma dessas seja sua. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, io sono insegnante. Eu sou professor. Ou io sono medico. Io sono medico. Ou io sono medica, se você é mulher. Io sono medica. Ou io sono infermiere. Io sono infermiere. Se você for homem, enfermeiro. Ou io sono infermiera. Infermiera. Eu sou enfermeira. Número 4. Io sono commesso. Io sono commesso. Que significa eu sou vendedor. Ou io sono commessa. Eu sou vendedora. Io sono cameriere. Io sono cameriere. Que significa eu sou garçom. Ou io sono cameriera. Io sono cameriera. Que significa eu sou garçonete. Io sono cuoco. Io sono cuoco. Que significa eu sou cozinheiro. Às vezes io sono cuoco. Amo cozinhar. Ou io sono cuoca. Io sono cuoca. Que significa eu sou cozinheira. Io sono impiegato. Io sono impiegato. Que significa eu sou funcionário, ou feminino, io sono impiegata. Io sono impiegata. Eu sou funcionária. Io sono operaio. Io sono operaio. Que significa eu sou operário, ou feminino, io sono operaia. Io sono operaia. Eu sou operária. Número 9. Io sono autista. Io sono autista. Que significa eu sou motorista. Autista significa motorista. Ok? E a mesma palavra para o masculino e para o feminino. E por último, número 10. Io sono parrucchiere. Io sono parrucchiere. Que significa eu sou cabeleireiro. Ou io sono parrucchiera. Io sono parrucchiera. Que significa eu sou cabeleireira. E é claro que no italiano nós temos muitas outras profissões, mas aqui eu trouxe essas 10 profissões de exemplo para que você possa encaixar aqui na frase e montar a sua estrutura. Então aqui, io sono e a sua profissão. Aí você coloca a profissão que corresponde àquilo que você faz, ok?
Número 2, nós temos uma outra opção para falar da nossa profissão, que é io lavoro come. Io lavoro come. Aí você fala a sua profissão. Qual é a sua profissão? Sua profissão está aqui, nessa lista, entre essas 10 profissões? Se estiver, você pode completar. Io lavoro come insegnante. É o meu caso. Io lavoro come insegnante. Eu trabalho como professor. É muito parecido com o português, essa estrutura. Então, para falar da profissão, nós temos essas duas formas. Número 3. Se você estuda, você pode dizer io studio. Io studio. Repete. Tá repetindo comigo? Repita em voz alta, é muito importante. Io studio italiano. Io studio italiano. Muito bem, é isso que você está fazendo aqui. Então aqui você pode colocar o assunto, o que é que você estuda. Io studio spagnolo. Io studio inglese. Então você pode encaixar aqui o que é que você estuda, ok? Número 4, o que é que você gosta? O que é que te agrada? Mi piace e aquilo que te agrada. Mi piace giocare a calcio. Mi piace suonare la chitarra. Mi piace ascoltare musica italiana. Então você pode dizer o que é que te agrada. Mi piace e aquilo que te agrada. E aqui eu tenho algo importante para te falar. Muitas pessoas que estão aprendendo italiano traduzem mi piace para eu gosto. E literalmente não significa eu gosto, mas sim me agrada. Porque o verbo piacere, ele não é voltado para mim. Eu não sou o sujeito da frase. O sujeito é aquilo que agrada, ok? Então por isso que é melhor você entender, você traduzir mi piace como me agrada, porque faz muito mais sentido. Porque senão você se confunde todo com esse verbo. Porque ele funciona de forma diferente do português, ok? Então mi piace significa me agrada. Mi piace la musica italiana. Me agrada a música italiana. Então pense assim. Então use essa estrutura e complete com aquilo que te agrada, aquilo que você gosta. Nós temos também a negação desta frase, que também você pode usar para falar sobre você. Non mi piace parlare di musica. Non mi piace parlare di film. Então você acrescenta com aquilo que não te agrada, aquilo que você não gosta, ok? Então essas são as estruturas simples para que você comece a falar de você em italiano. E agora eu quero te fazer uma pergunta, mas eu peço que você seja muito sincero na resposta. Isso daqui você acha difícil? Será que você não consegue falar isso? Com a forma que eu estou te explicando, te ensinando, você não acha que em pouco tempo você pode falar italiano? Falar bem o italiano? Com certeza você pode, porque isso daqui é simples. Basta você ter o método correto e aplicar tudo aquilo que você está aprendendo, que em pouco tempo você vai estar falando italiano. Isso não é nenhum método milagroso, não é nenhuma fórmula mágica. É apenas o método certo, que vai te levar até a fluência em pouco tempo. É por isso que eu tenho certeza que você não vai parar nesse mini curso. Depois dele, você vai se tornar o meu aluno no curso Italiano com Martin. Porque lá, tanto eu quanto a minha equipe, vamos conseguir te dar um direcionamento para que você fale italiano, fale bem italiano em pouco tempo. Então, continue focado aqui para que essas aulas sejam de grande valia para você. E claro, para que você entenda como funcionam essas estruturas, na prática, vamos ver um diálogo de exemplo. Exemplo, incontro tra amici. Encontro entre amigos. Esse diálogo é entre duas pessoas, a Anna e o Luca. A Anna diz: Ciao, io sono Anna. Ciao, io sono Anna. O Luca diz: Piacere Anna, io sono Luca. Piacere Anna, io sono Luca. Isso você aprendeu. A cumprimentar, a se apresentar. E a Ana diz: Io lavoro come insegnante. Io lavoro come insegnante. Eu trabalho como professora. E tu? Io lavoro come insegnante. Io, Martin. E tu? O Luca diz: Io studio ingegneria. Io studio ingegneria. Que significa eu estudo engenharia.
Lembrando que G com N tem o som do NH do português. Então, por favor, não diga engenharia. Não, engenharia não existe. É engenharia. Engenharia. Va bene? E a Ana diz: Ah, interessante. Mi piace studiare matematica, ma non mi piace fisica. Ah, interessante. Mi piace studiare matematica, ma non mi piace fisica. Repete. E o que ela está dizendo aqui? Ah, que interessante. Me agrada, eu gosto de estudar matemática, mas não gosto de estudar física. E o Luca diz: Capisco, a me invece piace fisica, ma non mi piace chimica. Capisco, entendo. A me invece piace fisica. A mim, pelo contrário, agrada estudar física, ma non mi piace chimica. Mas não me agrada estudar química. Então, como os outros diálogos que nós já vimos aqui, esse diálogo também é simples. Aqui nós estamos aplicando toda a estrutura que nós vimos aqui do lado esquerdo. E é como eu te falei, não tente traduzir palavra por palavra. Mas para você que vai para a Itália, para você que já está na Itália, ou pelo menos tem a intenção de ir para a Itália, comece a aprender estruturas. É por isso que nós temos aqui estruturas. Por quê? Porque, como eu te falei na aula passada, basta você trocar aquilo que você quer falar, aquilo que tem a ver com você, com a sua vida, e aplicar a estrutura. Porque assim você consegue se comunicar com muito mais facilidade. Muito bem, então agora você já sabe falar sobre você, mas para que você consiga desenvolver um diálogo, uma conversa, é muito importante que você saiba como perguntar sobre a pessoa. Porque senão não dá para ter um diálogo, não é mesmo? Então vamos aprender aqui algumas perguntas simples que você pode fazer para outra pessoa. Número 1. Que lavoro fai? Que lavoro fai? Repete, em voz alta. Isso, muito bem, que significa que trabalho você faz? Com o que você trabalha? Então essa é uma das primeiras perguntas que você pode fazer para a pessoa para conseguir desenvolver um diálogo. Segunda pergunta. Cosa studi? Cosa studi? Se for uma situação informal. Cosa studi? O que você estuda? Cosa significa o quê? O que você estuda? Cosa studi? Isso, muito bem. Então, mais uma pergunta importante que você pode aplicar na sua conversa. Número 3. Ti piace algo? Ti piace algo? Algo você não vai falar, ok? Essa palavra aqui é do português. É só para que você entenda, porque aqui você vai encaixar algo que você quer saber se agrada a pessoa. Por exemplo, ti piace la música brasiliana? Ti piace la música brasiliana? Você gosta da música brasileira? Então aqui você vai encaixar aquilo que você quer saber, usando essa estrutura. Ti piace? Você gosta? Te agrada? Tal coisa? Ok? Número 4. Outra pergunta. Hai fratelli o sorelle? Hai fratelli o sorelle? Você tem irmãos ou irmãs? É uma boa pergunta também para que você consiga desenvolver uma conversa. Hai fratelli o sorelle? Ok? Última, número 5. Dove abiti? Dove abiti? Que significa aonde você mora. Não é dove abiti, não. É dove abiti. Abiti. Dove abiti? Aonde você mora? Então é uma pergunta muito importante, principalmente se você estiver na Itália, conhecendo a pessoa. Então, são perguntas que você pode usar para desenvolver qualquer conversa, ok? E mais uma vez, é claro que não vamos ficar apenas nessas perguntas. Vamos ver um exemplo de diálogo. Mais uma vez nós temos encontro entre amigos, entre Marco e Laura. O Marco diz: Que lavoro fai? Que lavoro fai? Que trabalho você faz? E a Laura responde: Io studio lingue straniere. Io studio lingue straniere. Que significa eu estudo línguas estrangeiras. E a te, ti piace cucinare? E a te, ti piace cucinare? Que significa e a você, agrada cozinhar? E você, gosta de cozinhar? E o Marco responde: Sì, mi piace, ma non mi piace fare i dolci. Sì, mi piace, ma non mi piace fare i dolci.
que significa sim, me agrada, eu gosto, mas eu não gosto de fazer os doces. E a Laura diz: Hai fratelli o sorelle? Hai fratelli o sorelle? Que significa você tem irmãos ou irmãs? E o Marco responde: Ho una sorella. E tu? Eu tenho uma irmã. E você? Lembra, e tu é informal. E a Laura responde: Ho un fratello. Ho un fratello. Que significa eu tenho um irmão. Esse tempo que eu dou depois da frase que eu falo é para que você repita a frase, ok? Repita a frase em voz alta. E o Marco diz: Dove abiti? Dove abiti? Que significa aonde você mora. E a Laura finaliza o diálogo dizendo: Abito a Roma. Abito a Roma. Que significa moro em Roma. Cuidado, tenha muito cuidado com a pronúncia da palavra hábito, porque eu sei que é um pouco parecido com a palavra habitar do português. Eu habito em tal lugar. Porém, aqui em italiano é diferente. Você não pode dizer abito a Roma. Não. O acento é diferente. Abito. Abito a Roma. Io abito a Roma. Então tome cuidado com essa palavrinha, ok? E então, o que você está achando? É fácil ou não é? Não é simples de aprender italiano desta forma? Você só precisa ter o método correto. E é por isso que para mim vai ser um prazer enorme te acompanhar no nosso curso. Mas eu já falei e repito, não adianta você só absorver todo este conteúdo, você precisa colocar em prática. Mesmo que você tenha que falar na frente do espelho, sozinho, sozinha, coloque em prática, porque senão de nada vai adiantar. Va bene? E agora, para finalizar, nós temos mais um exercício prático final. Exercício esse que eu vou deixar você fazer na sua casa, para que você consiga colocar em prática tudo isso que você aprendeu aqui. Mas antes de eu falar sobre o exercício, vamos fazer uma pequena revisão de tudo que você aprendeu aqui hoje. Nesta aula, você aprendeu a falar sobre você, com mais profundidade, com mais detalhes, e também a perguntar sobre a outra pessoa. Então eu tenho total certeza que com tudo que você aprendeu na aula passada e com tudo que você aprendeu nesta aula, você já consegue começar uma conversa em italiano. Mas não se esqueça de colocar tudo isso em prática, ok? Mas qual é o exercício prático final para você fazer na sua casa? É basicamente a mesma coisa que você fez na primeira aula, porém, agora você tem mais vocabulário. Agora você já conhece mais estruturas. E isso com certeza vai te ajudar a formular um diálogo muito melhor, muito mais completo. Então aqui nós temos o cenário: encontrar alguém novo em um café ou parque. Passo 1. Cumprimentar, que é o que você aprendeu na aula passada. Passo 2. Falar sobre você. Você vai se apresentar e depois você pode começar a falar sobre você. Passo 3. Perguntar sobre a outra pessoa. Porque precisa ter um diálogo. Você precisa falar e a pessoa também precisa falar. Porque senão não é um diálogo, então você precisa fazer isso. E passo 4. Responder e manter a conversa simples. Professor, mas só com isso que eu aprendi na primeira e na segunda aula, eu já consigo desenvolver uma conversa em italiano? Com certeza você consegue. Você só precisa aplicar da forma que eu te ensinei aqui, da forma correta. Ah, e outra coisa, eu espero que você esteja notando tudo isso que eu te passei aqui, porque isso também faz parte do processo de aprendizagem. Bom, e dito isto, eu te agradeço por ter estado aqui até agora. Nós temos mais uma aula ainda, então não deixe de fazê-la. Va bene? E dito isto, eu te vejo na aula 3.